Diz assim a palavra do Senhor: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É uma das histórias que mais me fascina na Bíblia Sagrada, e como eu sempre digo para a igreja, a história da Bíblia que mais me fascina é aquela que eu estiver lendo naquele momento. Não tem como escolher uma passagem preferida, uma vez que cada uma delas traz para nós lições muito grandes. Irmãos, quem tem visão e força de vontade, porque não adianta também ter visão e não ter foco, não ter força de vontade, não ter um projeto de vida, mas quem tem visão e tem projeto de vida, vai longe. Agora a cegueira é uma das coisas que mais impede as pessoas de prosseguir. A pessoa às vezes não consegue ver para onde vai. Hoje em dia, se a gente pensar num cego, e a gente olhar para Bartimeu, a gente talvez não tenha dimensão do que Bartimeu sofria. Hoje em dia nós temos aí um sistema de cotas para pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência, e eu digo isso aqui e reitero, tem gente que não enxerga, e é muito mais eficiente, não enxerga assim, que a retina não funciona, ele não consegue enxergar, enfim, que é muito mais produtivo do que muita gente que está aí e que não tem essa deficiência visual. Do mesmo modo, pessoas que talvez não tenham uma mobilidade tão boa quanto outras e que produzem muito mais do que pessoas que têm mobilidade. Mas na época de Bartimeu, a situação não era bem assim. Uma pessoa que não tinha condições de ser restaurada pela medicina da época, ela era fadada a viver com aquele fardo. E não sei se o pai de Bartimeu, e inclusive o nome, Bartimeu é filho de Timeu, a gente nem sabe o nome desse cego, não sei nem se Timeu tinha algum tipo de posse, ou algum tipo de coisa, porque às vezes tem gente que opta, meu sobrinho, claro, não é o caso de Bartimeu, mas hoje em dia essa máfia dos pedintes, por exemplo, muitas pessoas pedem porque precisam, mas meu sobrinho foi almoçar lá em casa hoje, disse que passando aqui perto do Buriti Shop, tinha um cara lá, não vou falar a nacionalidade dele aqui para não incorrer em xenofobia, alguma coisa assim, mas o camarada estava pedindo de carro em carro, aí chegou um cara para ele e falou: moço, sua caminhonete está pronta, ficou R$70, falou para o pedinte, tinha lavado a caminhonete dele. Então assim, é isso mesmo, Cristiane, tem muita gente que pede aí na rua e que está com o carrinho estacionado lá e que no final do dia vai embora para a casinha bem arrumadinha e está aí. A realidade de Bartimeu não era essa, desculpa o termo, não é? Mas Bartimeu, aos olhos da sociedade, era imprestável. Ele não tinha condições de produzir o próprio sustento, ele era um fardo para ele mesmo e para as pessoas que estavam, enfim, ao lado dele. Para isso, para minimizar um pouco isso, as pessoas iam para a rua para pedir. E a Bíblia incentiva muito a questão de você dar esmola, de você ajudar, enfim.
A gente não sabe quem precisa e quem não precisa, mas a gente precisa ajudar. Eu lembro que a minha cunhada uma vez, viúva do meu irmão, né? Meu irmão já faleceu há algum tempo, mas eles moravam em Campinas e passou uma mulher forte lá, pedindo ajuda. Falou: dona, me dá um dinheiro aí, me ajuda, eu estou sem nada de comer lá em casa, tal, não sei o que tem. E a minha cunhada eles moravam no prédio em cima, assim, no andar de cima, e embaixo era uma sala comercial. Ela tinha um escritório de contabilidade, ela era contadora, é contadora, mas nessa época ela exercia a profissão. Ele falou para a mulher, falou: dona, é o seguinte, dá, eu não dou, mas eu estou com a roupa para lavar ali em cima ali, a coragem, deixar a mulher entrar dentro da casa dela. Mas ela falou: se a senhora quiser lavar essa roupa para mim, que eu estou muito atarefado aqui, eu te pago o preço justo. Ela falou assim: que tanto de roupa? Eu falei: não, eu, meu marido, 2 filhos. Ela: não, é muita roupa, eu vou andar. Então, entendem? A gente não pode, tem gente que precisa, e tem gente que às vezes, na realidade, fez disso uma opção, não sei, opção, talvez não sei, encontrou um nicho nisso aí, enfim, vocês entenderam o que eu estou falando aqui. Mas no caso de Bartimeu não era assim, não tinha medicina para ele, não tinha sistema de cota para ele ir trabalhar num call center, não tinha nada disso, ele tinha que ficar ali. Não havia solução, mas havia um sonho no coração de Bartimeu, de sair daquela condição de mendigo, daquela condição de pedinte. Irmãos, eu acredito que essa talvez seja a maior lição que Bartimeu passa para nós. Bartimeu queria uma oportunidade. Agora, muita gente fala assim: eu queria uma oportunidade na minha vida. Irmãos, entenda que a oportunidade, ela traz consigo o ônus. Eu vou dizer ônus, porque para muita gente para outros não é? Mas o ônus do esforço. Porque se uma oportunidade aparece, quem recebeu a oportunidade, ele precisa se esforçar para de alguma forma obter algum resultado daquela oportunidade. Então Bartimeu, na realidade, pedia esmola porque não tinha outro jeito, mas o que ele queria era uma oportunidade de sair daquela condição, de sair daquela situação. Ele estava à beira do caminho. E se a gente trouxer isso para a nossa vida, irmãos, isso é uma reflexão pessoal que cada um de nós precisa fazer. Se a gente colocar a nossa vida, colocar todo o cenário da nossa vida e todas as áreas da nossa vida, seja profissional, espiritual, todas as áreas da nossa vida, e a gente começar a examinar, a gente de repente pode identificar alguma área que talvez a gente esteja à beira do caminho, que talvez a gente fale: eu gostaria tanto de sair dessa situação, mas talvez essa vontade passe tão rápido, a gente fala assim: estou com tanta vontade, mas parece que a vontade logo passa e a nossa vida toma outro rumo. Mas Bartimeu não, Bartimeu, talvez ele até orasse, talvez ele até clamasse a Deus, talvez ele até ouvisse falar de Jesus, que já tinha curado alguns cegos, mas não tinha ninguém para levar lá. Me ajuda a chegar naquele Jesus, rapaz, você acha que Jesus vai te receber? Jesus vive cercado por uma multidão imensa, você acha que Jesus vai ter tempo para você? Fica na sua aí quietinho, rapaz, você tem o seu ponto aí, já tem o seu ponto de pedir esmola, fica aí, você levanta daí, você falha um dia, no outro dia você vai chegar lá, alguém já roubou o seu ponto aí. Então a pessoa às vezes acostuma com aquela vidinha, e eu repito, seja no âmbito espiritual, emocional, sentimental, profissional, a nossa vida ela é formada por tudo isso, não adianta, a pessoa precisa ser feliz financeiramente, a pessoa precisa ser feliz emocionalmente, a pessoa precisa ter saúde, ou pelo menos ter condição, se ela tem alguma situação crônica, de poder tratar dessa situação com dignidade. A gente precisa ter uma vida assim, e tudo isso o nosso Deus tem para nós, mas a gente precisa, primeiro, desejar sair dessa situação de beira de estrada, dessa situação de mendicância. Eu já falei isso para vocês aqui, em outra situação, talvez mais de uma vez, que tinha um pastor itinerante que ia pregar nesses lugares aí, e ele ia de ônibus. Já devo ter contado aqui na igreja mais de uma vez, mas essa história me marcou. Eu ouvi esse pastor contando como sendo ele mesmo o pastor que viveu a experiência.
Ele estava viajando para pregar, ele ia de ônibus, e numa dessas paradas de ônibus que ele parou assim na beira de estrada, ele saiu no ônibus, foi para lanchar, e tinha um homem pedindo esmola lá, um homem dos 50 anos de idade, pedindo esmola. Moço, dá uma esmola aí. Ele falou: agora não tem, moço, tal, e foi lá lanchar. Quando ele ia pedir o lanche, ele pegou e falou assim: mas o que é isso? Deus me usa para orar, e as pessoas são curadas, Deus me usa para tanta coisa, eu vou ver se aquele homem quer que eu ore por ele. Aí ele voltou lá naquele homem que estava pedindo esmola. O homem estava com a calça cortada assim, a perna exposta, e tinha uma ferida na panturrilha dele assim, uma ferida aberta, uma ferida feia. E aquele pastor chegou naquele homem e falou assim: moço, é o seguinte, eu te vi nessa situação aí, meu coração ficou condoído, né? Você crê que Deus pode te curar? Aquele homem falou assim: eu creio. Ele falou assim: eu sou um pastor, eu viajo aí, eu tenho orado, e muitas vezes Jesus cura. Eu posso orar por você, pedir para Jesus te curar? E aquele homem olhou para ele e falou assim: não, senhor. O pastor falou: como? Ele falou assim: eu vou explicar. Eu tenho 50 anos de idade, não tenho nenhuma qualificação profissional, e eu ganho um bom dinheirinho pedindo esmola. Já pensou se o senhor ora e Deus me cura? Ninguém vai dar esmola para mim com saúde. Aí, né, eu vou ter que pegar no batente, vou ter que pegar no pesado. Então, obrigado, mas eu vou ficar com a minha vidinha. Irmãos, o que Deus quer fazer conosco, todo dia, né? Uma campanha como essa vem para nos despertar, mas desculpa o termo, né? Enfim, eu sei que você não tem uma vidinha, você tem uma vida muito plena e abençoada, mas usando esse termo que eu usei, Deus quer que a gente saia dessa vidinha. Deus quer que a gente tenha vida plena. Jesus declara isso: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. As pessoas às vezes confundem vida abundância ou vida abundante com ausência de trabalho, com ausência de esforço. Não, irmãos. A vida plena, ela envolve também trabalho, ela envolve também muita luta diária, ela envolve muito esforço, e ela também nos proporciona paz, nos proporciona descanso, nos proporciona alegria. É assim que é a vida completa de alguém. E Bartimeu, pelo que a gente vê do desenrolar aqui, desse encontro que ele teve com Jesus, a gente nota que ele não queria nenhum favor, ele não queria nenhuma esmola a mais, mas ele queria mudar de vida. Eu espero, irmãos, na minha vida e na vida da igreja, que aconteça algo nesse segundo semestre. A gente já vem arrastando aí 1 ano e meio assim, guardadas as devidas proporções, claro, uns avançam mais, outros menos, mas não é apenas nós assim, é o cenário. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar de olhar para essas coisas. Se Bartimeu olha para o cenário que o cercava, qual que era o cenário que cercava Bartimeu? Pessoas tentando calar a boca dele. Não me incomode o mestre, fala baixo, você está gritando, Jesus é um homem ocupado, fica quietinho aí, não é? Recolha-se a sua insignificância, como já disseram por aí em outra situação, não é? Recolha-se a sua insignificância, fica aí, rapaz. Mas Bartimeu sabia, só havia uma chance para ele, irmãos. Como em muitas áreas da nossa vida, só há uma chance para nós. Existem áreas da nossa vida que nós precisamos de uma intervenção de Deus, assim como Bartimeu. Se Jesus não entra na vida de Bartimeu, Bartimeu morreria mendigando à beira do caminho, ignorado pelas pessoas, menosprezado, sem nome, menosprezado. Mas Jesus passou pertinho de Bartimeu. Sabe, Deus se torna acessível. E é interessante, Deus nos dar uma oportunidade não é sinônimo de vitória certa. Como eu disse, a oportunidade precisa ser agarrada. A oportunidade precisa ser
de alguma forma, não é? Com toda a nossa força segurada, e não apenas segurada, a gente precisa de alguma forma desenvolver algo a partir daquilo. Eu vejo que Bartimeu era alguém que tinha a vontade de sair daquela situação. Ele era cego, não é? Ele não era surdo, eu anotei aqui. Talvez a gente não consiga enxergar uma solução para resolver os problemas da nossa vida. Talvez a gente não consiga enxergar, mas se a gente pelo menos puder ouvir a voz de Deus que nos orienta, que nos dirige, que nos direciona, se a gente puder ouvir a voz de Deus, que nem sempre é de acordo com aquilo que a gente gostaria que fosse. A voz de Deus, às vezes, ela parece nos levar para uma direção que a gente não gostaria de ir. Mas se a gente seguir a voz do Senhor, se a gente seguir a orientação do Senhor, você pode ter certeza absoluta que Deus está direcionando você para o caminho da bênção. Nem sempre é o caminho mais fácil, nem sempre é um atalho, mas é o caminho da vitória, e a gente precisa ouvir a voz do Senhor. A gente precisa estar disposto, quando a gente grita pelo nome do Senhor, como Bartimeu gritou, a gente precisa estar disposto a promover mudanças pessoais. A gente precisa estar disposto a promover mudanças pessoais. Se a gente fizer da nossa vida, ou na nossa vida, o mesmo que a gente fez no primeiro semestre, se a gente continuar do mesmo jeitinho, o mesmo período de oração, se há um período de oração, um período de leitura bíblica, se há um período de leitura bíblica, ou o mesmo trabalho, o mesmo esforço no nosso trabalho que a gente está empreendendo, dificilmente o nosso segundo semestre será diferente do primeiro semestre. Dificilmente. Mas aí o que eu faço então, pastor? Bom, em primeiro lugar, portas diferentes se abrirão para cada um de nós. Nós estamos fazendo uma mesma campanha, mas como indivíduos, Deus vai abrir portas diferentes para nós. É aquilo que Deus tem para a sua vida, que vai chegar para você quando você clamar, quando você abrir a sua boca e quando você orar. Sabe, se você fizer um propósito de fazer essa campanha conosco, por exemplo, e às vezes parece que não está acontecendo tanta coisa, porque a gente não vê o mundo espiritual. Irmãos, mas eu digo por mim, pelo menos na nossa vida, não houve uma campanha que eu sentisse no coração de Deus, de lançar na igreja, ou de fazer pessoalmente, que Deus não agisse. É porque chega o momento que o Espírito Santo incomoda para a gente fazer. Como pastor da igreja, Deus colocou a voz no meu coração, para que a igreja, de alguma forma, desenvolva algo nesse sentido. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para cada um de nós. O que eu vou fazer, pastor? O que você vai fazer? Deus vai te dar a direção. Deus vai te orientar. Depois você só vai dar o testemunho da vitória, você só vai contar o testemunho da bênção. A gente precisa entender isso, senão a gente fica do mesmo jeito como Bartimeu. Eu estou aqui fazendo essa campanha, mas fica à beira da estrada, esperando que alguma coisa aconteça. Não, o que aprendemos com Bartimeu é, se a presença de Deus está próxima, o que a gente faz? A gente grita, a gente clama, não interessa o que as pessoas à nossa volta pensem, não interessa o que as pessoas à nossa volta esperem de nós, mas é necessário que haja um clamor no nosso coração. O que você estaria disposto a fazer? Qual esforço você estaria disposto a desprender para alcançar uma bênção de Deus? Eu aprendo demais com a Bíblia. Todo mundo conhece a história do general Naamã, um grande general da Síria, deu muitas vitórias para o rei dele. A Bíblia fala assim que ele era um homem
muito valoroso, muito honrado, porém leproso. E eu fico imaginando aquele homem desfilando na cidade dele, no vilarejo dele, lá, enfim, na cidade, né? Na Síria ali, todo paramentado ali com a sua armadura, quem sabe um pano ali no pescoço, quem sabe um elmo, né? Uma roupa que cobria boa parte do corpo, e ele andava para todo lado ali, mas quando chegava em casa as pessoas viam que ele era uma pessoa leprosa. Ele tinha um problema muito grande. E a menina que trabalhava na casa dele, que por sinal foi capturada da nação de Israel, era uma escrava, um dia falou: oxalá, se o meu senhor Naamã fosse lá na minha terra, porque lá tem um homem de Deus que o restituiria da sua lepra. Certo? Eliseu, não é? Já. Aquele homem então reúne uma caravana, leva presentes para Eliseu, leva um monte de coisa. Chega lá na porta da casa de Eliseu, sei lá, vocês tinham um Daniel lá também, né? Tocava um pistão lá, aí alguém aparecia para ver o que é, falava: é o grande general Naamã, está aqui para falar com o profeta Eliseu. Aí a Bíblia diz que Eliseu nem saiu de casa. Eliseu falou assim: ó, fala para ele lá no Jordão e se banhar 7 vezes. Naamã se sentiu humilhado, se sentiu ofendido. Ele falou assim: lá na minha terra tem os rios Abana, tem o rio Farpar. Esse camarada nem sai na porta da casa para me receber. Eu sou o general, vamos embora daqui. Aí entra 2 cidadãos na história, quem sabe até escravos também de alguma das conquistas dele lá. Fala assim: meu pai, general, meu pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? O general falou assim: é claro que eu faria. Falou: então, eu pedi uma coisa tão facinha, vai lá, dá os 7 mergulhos lá no Jordão. E convenceram aquele homem. Deu 6 mergulhos e nada aconteceu. No 7º, ele foi totalmente restaurado daquela lepra. Eu acho que, não sei, quando as mulheres leem aquilo lá, que fala que a pele dele se tornou como a pele de um bebê. É sonho, né? Pensou? Lisinho, a pele toda. É isso aí. Qual o esforço que nós estamos dispostos a fazer para que Deus faça algo na nossa vida nesse semestre? Bartimeu estava disposto a enfrentar os seus opositores. Não sei se alguém estava segurando a capa dele, mas eu sei que quando alguém chegou e falou assim: ó, o mestre está te chamando. A Bíblia diz que Bartimeu se levantou, deixou a capa dele para lá, deixou tudo para trás. Eu não sei se alguém já ouviu falar de um pastor chamado Jimmy Swaggart. Uma época ele até se envolveu no escândalo, de pecado, mas foi um homem que pregou na época, antes de ter internet. Ele pregava para mais de 120 países. Você assistia os programas dele no Brasil, traduzidos. O cara era um pregador, ganhou muita gente para Jesus. Ele esteve aqui em Goiânia, no ginásio Rio Vermelho, há muitos anos atrás, e eu fui lá ver ele pregar. Ele pregou sobre Bartimeu, e ele falou que os cegos naquela época tinham uma capa, porque ele era cego, mas tinha o globo ocular. Então, por exemplo, muita tempestade de areia, né? muita areia nos olhos. Às vezes, quando o vento começava a soprar, ele cobria o rosto ali, porque o olho arranhava, mesmo sem enxergar. Às vezes o sol estava muito quente, ou às vezes tinha chuva. Aquela capa era quase uma tendazinha particular que ele tinha. Geralmente era uma capa de couro, que não era algo barato, mas que geralmente quem usava era quem ficava à beira do caminho. Quer dizer, era uma ferramenta de trabalho, por assim dizer, de Bartimeu. Mas quando Jesus o chama, e ele vai ao encontro de Jesus, Jimmy Swaggart disse nessa pregação, eu nunca esqueço, ele largou a capa para trás, porque ele tinha certeza de que ele não ia precisar mais dela.
Quando a gente se propõe a fazer uma travessia, quando a gente se propõe a mudar de uma situação para outra situação, a gente precisa se desprender de algumas coisas que facilitam o nosso retorno. Contam por aí, né? Eu não vou lembrar agora se foi Napoleão, acho que foi, em uma das batalhas que os soldados estavam perdendo lá, eles tinham chegado de navio, aí os soldados estavam perdendo, então alguém chegou para ele e falou assim: agora a gente volta para os navios? Ele falou: não, queima os navios, queima tudo. Porque quando o pessoal olhar os soldados que não tem mais navio para onde eles voltar, aí eles vão ter que lutar e vão ter que guerrear. Então nós precisamos queimar os navios, irmãos. Nós precisamos olhar para situações, tem muita coisa que segura a gente, tem muita coisa que nos impede, muitas vezes, de alcançar aquilo que nós temos como projeto, como propósito. Agora, que Deus vai abrir uma porta diante de cada um de nós, eu creio. Eu creio, tem sido a nossa oração pela igreja, tem sido a nossa oração pela nossa própria vida, mas a minha oração não termina. Senhor, abra portas diante de nós, diga: Senhor, nos dê disposição, garra, ousadia, força para entrar pelas portas que o Senhor abrir. A gente precisa ter isso, irmãos, porque senão a porta se abre, tá, e Deus, o Senhor nunca me ajudou. Quando chegar lá e Deus fala: tá, deixa eu te mostrar as 365 portas que eu abri. Eu falei 365, nem pensei nos dias do ano, né? Vamos pôr uma para cada dia do ano aqui mesmo, que eu abri para você, e você não passou. Nós precisamos, irmãos, estar dispostos a sair da nossa zona de conforto. Termina a nossa palavra aqui, para a gente orar, dizendo que talvez uma das coisas que nos impeçam, além da cegueira, são as influências à nossa volta. Existe uma gama de pessoas, até dentro da nossa própria família, no nosso trabalho, ou onde a gente estuda, ou no nosso círculo social, de pessoas que aparentam felicidade, mas que não são felizes. E a gente muitas vezes se condiciona a viver essa fantasia. Eu participo de um grupo de músicos aí, pastores músicos, né? E tem um que mora nos Estados Unidos, que não estava sabendo muito o que estava acontecendo nas igrejas neopentecostais aqui, e eu falei para eles, até mandei o vídeo de algo que eu comentei com a igreja quando eu vi, de um pastor de uma igreja neopentecostal aqui, cantando uma música do Zezé de Camargo e Luciano no púlpito, e a letra daquela música é o amor. Eu não sei a letra toda, mas esse pedaço a gente acaba sabendo, porque eu ouvi o vídeo, né, assisti o vídeo lá, mas ele fala assim: não, irmãos, isso aqui, é Deus falando para a igreja: você é minha doce amada, minha fantasia, meu conto de... Não, eu não vou saber a ordem, mas fala que é fantasia, conto de fada. Irmão, se tem uma coisa que a igreja não é conto de fada e fantasia. A igreja não é isso. Se o crente está triste, vai orar. A Bíblia fala: quem está triste, ora; quem está alegre, canta. Não precisa fingir felicidade, mas também você não precisa, estando triste, ficar colocando uma cara assim, e para todo mundo te perguntar: e aí, porque eu estou triste. Não precisa. A mulher sunamita tinha perdido o filho, mas ela sabia que ela precisava falar com o profeta, ela não precisava falar com ninguém mais. Assim como a gente precisa falar com Deus, ou se você quiser falar com os pastores da igreja, alguns dos pastores da igreja, enfim. Aquela mulher perdeu o filho, certo? E foi ao encontro do profeta, e quando o moço do profeta foi orientado pelo profeta a perguntar se estava tudo bem, ela falou: está tudo bem, tudo em ordem. Quando ele chegou diante do profeta, ela rasgou o coração, falou: não está nada bem, eu não pedi filho, fiz nada disso, você foi lá, fez uma promessa, cumpriu, o filho nasceu, agora o menino morreu, eu quero ele, agora você vai dar um jeito de trazer de volta. Então, irmãos, o crente precisa viver na realidade.
está enfrentando alguma luta, alguma tribulação, talvez você não quer colocar no grupo da igreja, para se expor a sua vida, e não precisa mesmo, conversa comigo, conversa com a pastora Liliane, a gente ora em particular por você, a gente, nos nossos momentos de oração, ora mais especificamente, compartilha as alegrias também, né? Porque a nossa vida não é só tristeza, mas a gente não pode ter essa coisa de fantasia, chegar e falar, minha vida é essa e pronto, essa é minha vida mesmo, agora é só esperar o arrebatamento da igreja, ou esperar a morte chegar. Não, alguém falou para Bartimeu, sua vidinha é essa. O pai falou, não, eu ouvi dizer que esse Jesus pode mudar a minha história, eu ouvi dizer que esse Jesus pode mudar a minha vida, eu já preguei sobre Bartimeu aqui, mas sabe o que mais me impressiona, é que quando Jesus chega para Bartimeu, eu falo assim, Bartimeu, o que você quer que eu faça por você? O que você quer? O que você quer? A resposta de Bartimeu implicou numa mudança total de vida. Assim como o homem da história que eu contei lá, que não queria ser curado porque ia precisar trabalhar, Bartimeu sabia que se ele voltasse a ver, ele ia precisar trabalhar. Mas ele, sem titubear, Jesus falou, o que você quer que eu te faça? Ele falou, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero deixar de ser cego, parafraseando aqui, né? Eu quero deixar de ser mendigo, eu quero deixar de viver essa humilhação de vida que eu tenho vivido, e eu sei que o Senhor é aquele que pode mudar a minha vida, o Senhor é aquele que pode mudar a minha história. E Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Você precisa entender, irmãos, que travessia nos trará, não é? uma bênção na travessia, uma vitória na travessia, nos trará, de alguma forma, a necessidade da conquista. Nós vamos precisar conquistar a bênção que Deus colocar diante de nós. Algumas caem de mão beijadas, às vezes Deus faz isso, mas isso não é regra, isso é exceção. A regra é quando Deus abre a porta, a gente precisa passar por ela, e a gente precisa passar por ela com coragem, enfrentando o inimigo, enfrentando os opositores, passar com fé, tomar posse daquilo que Deus entrega para nós, ainda que os nossos olhos não estejam enxergando, e Deus faz muito isso, né? Deus faz muito isso. Às vezes a gente vai, parece que não tem nada aqui, parece que não está acontecendo nada, parece, irmãos, mas a gente não anda por aparência, a gente anda por fé. Nós precisamos crer que Deus fará um milagre. Eu quero que você faça essa campanha e viva esse sentimento no seu coração. Primeiro passo para essa campanha, falei para vocês na abertura e falei domingo, você tem que colocar um projeto diante de Deus. Mas se o que Deus tiver para mim for diferente, Ele vai te dar o diferente, a partir do que você apresentar para Ele. Não fique esperando do nada alguma coisa acontecer na sua vida, porque não vai acontecer. Qualquer coisa, seja em relação à sua família, ao seu casamento, à sua saúde, à sua vida profissional, à sua vida espiritual, se disponha, coloque uma meta, espiritualmente falando. Se você não é batizado com o Espírito Santo, certo? Se você não é batizado com o Espírito Santo, coloque essa meta, e eu diria nem para o semestre, até o final dessa campanha, para você falar em outras línguas. Se você tem alguns medos na sua vida, se você tem alguma coisa que te trava, coloque como meta vencer isso, e dê pequenos passos, mas vá em frente, ousando, com fé, porque vai chegar um momento, assim como Davi passou muito tempo treinando, jogar pedra numa árvore com aquela funda dele, tocava desafinado lá no campo, aquela harpa dele,
Com o passar do tempo ele foi aprendendo, e chegou o momento que precisava de um instrumentista que tocasse bem. Alguém deu testemunho. Eu conheço um rapazinho, gente boa, chama Davi. Penso tanto que o rapaz toca bem. Foi tocar lá no aposento do rei. Quando precisou de alguém para matar um gigante, ele mesmo se apresentou, porque ele tinha segurança, dizendo: quer saber, eu já treinei muito, eu dou conta de acertar aquela pedra naquele gigante, eu vou derrubar aquele gigante, porque ele estava fazendo algo. Então, primeira palavra da nossa campanha, nós tivemos a introdução, né, hoje. O que eu quero deixar para você fazer? Duas coisas. Primeira delas, clame ao Senhor, como Bartimeu clamou. Nem que seja de alguma forma simbólica, eu não estou nem dizendo para você fazer isso, mas tem gente que faz simbolicamente, funciona. Nem que seja para você ir para um lugar da sua casa sozinho, ou a Ana Cássia está do trânsito, lá de moto assim, e de repente ela está andando, ela lá no trânsito, ela fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para quem gosta de números, faz isso umas 3 vezes por dia, Ana Cássia. É uma ideia, pode fazer o que você quiser. Cada um de vocês, mas faça isso todos os dias a partir de hoje, até a semana que vem. Talvez Deus dê outra direção para nós. Mas clame, se você deseja uma mudança, como Bartimeu desejava. Talvez você não pode gritar na sua casa, gritar em algum lugar, fala baixo, mas fala com contrição, derrama o seu coração, fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Repita isso todos os dias, até a próxima quarta-feira, quantas vezes você quiser, mas faça isso com o seu coração diante do Senhor. Essa é a primeira direção que o Senhor nos dá para o início dessa campanha. Nos dará outras, né, até o final da campanha, mas faça isso. Isso vai expressar o desejo do seu coração. E no Salmo 37, versículo 4, eu vou terminar a palavra citando esse salmo. A Sara vai colocar, a gente lê. Vamos ler todos esse versículo em uma só voz? 1, 2, 3. Deleita-te também, Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Deus concede desejo. Você precisa querer. Você precisa ter algo que você coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero isso. Bartimeu queria ver, Bartimeu queria enxergar, ainda que isso lhe custasse sair de uma zona de conforto. O que você quer? Vamos ficar de pé. O que você quer? E isso é para cada um, irmãos. Eu tenho os meus pedidos diante do Senhor, eu sei o que eu quero. A gente pode até depois estabelecer uma meta para a igreja, como corpo, mas você precisa ter sua meta individual. Você precisa ter a sua meta individual.